Bem-vindos a mais um programa Dedo Invisível, o programa que traz para a frente quem habitualmente mexe os cordelinhos na área da cultura e da arte, quem está nos bastidores a organizar tudo para que o público possa desfrutar de um conjunto de oferta cultural. O nosso convidado de hoje é músico, programador cultural, formador. Enquanto músico destacou-se como membro fundador dos Rádio Macau, tendo formado também diversos projetos onde a música se funde com a poesia. Foi um dos responsáveis pela programação do Espaço Povo e do Music Box, tendo organizado aí dezenas de sessões de Poetry Slam, Spoken Word, declamação de poesia, entre outras coisas. Lançou recentemente A Palavra, uma associação cultural inteiramente dedicada à palavra nas suas múltiplas vertentes, combinações e possibilidades. Alex Cortês. Olá, Alex. Olá. Tudo bem? Obrigado por estares aqui. Continuamos nesta senda de ir buscar pessoas que estão a organizar coisas. E na verdade faço-te a mesma pergunta que fiz ao convidado anterior, que é: comecemos pelo princípio. Partindo do pressuposto que não há um teste psicotécnico que nos diga vais ser produtor cultural, ou vais ser produtor, ou vais ser programador, como é que no teu percurso de juventude até agora tu foste pensando que se calhar havia aí um perfil, ou que se calhar havia uma necessidade e não havia perfil nenhum, mas foste desenvolvendo? Como é que foi esse processo? Pois, tens toda a razão, porque realmente na altura em que eu comecei a estudar e depois fui para a universidade, etc., as opções que se ofereciam não incluíam produção cultural ou gestão cultural. Eu creio que talvez houvesse algum curso que apontasse nesse sentido, mas não havia nada, nem era muito divulgado. Portanto, eu acabei por ter um percurso assim, um bocado acidentado, porque o meu pai era arquiteto. Eu na altura queria ir para a arquitetura, porque achei que era natural e gostava, mas acabei por não conseguir ter média, que na altura eram 18, qualquer coisa. Eu por umas décimas não conseguia entrar e fui parar ao ISEL, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Passei lá 2 anos a jogar póquer, basicamente. Apesar de ter também, fiz 3 semestres, mas de qualquer das formas, assim que consegui, fui tentando, e ao segundo ano, no final do segundo ano, portanto, neste caso, final do 3º semestre, consegui uma transferência para a arquitetura. Depois, quando fui para a arquitetura, deveria ter os meus 21 anos, nessa altura começou-se a meter aqui o bichinho da música, e com os meus amigos de infância, o Flaco, a Xana, principalmente, o Filipe depois, mais tarde, mas amigos desde os 12, 13 anos, 14, começámos a fazer bandas, ainda nem sabíamos tocar. E o que é que aconteceu? Por acaso também tivemos uma grande sorte, talvez não tenha sido só sorte, nós éramos obcecados com isso, com aquilo. Ensaiávamos todos os dias, mesmo sem ter instrumentos. No princípio tocávamos com umas guitarras acústicas velhas e fazíamos as músicas. A bateria eram caixas de tambores de skip. Uau! Era um bocado tudo artesanal, era muito difícil ter uma guitarra ou comprar uma guitarra, era uma coisa que era impensável. E, no entanto, começámos a fazer canções e aquilo começou ou seja, os outros começaram a perceber naquilo algo que nós se calhar não percebíamos assim tão bem, mas que havia ali algum potencial. E depois isto acontece tudo na década de 80, princípio da década de 80, em que começa também a acontecer um enorme flagelo que depois, durante essa década toda, levou à morte de muita gente, e que foi a heroína. As pessoas não tinham qualquer informação sobre os perigos da heroína, era uma droga desconhecida, era para quem consumia drogas era igual às outras. E os nossos amigos começaram a cair ali ao nosso lado. Alguns ficaram agarrados. As histórias toda a gente já sabe. Nós conseguimos escapar a isso porque a nossa obsessão pela música era tal que nós íamos ao café onde parava a malta toda. Por acaso, lá onde nós vivíamos, que era no Algarve Mãe Martins, era conhecido como o Café dos Drogados. E nós
íamos tomar o café e a seguir íamos para o estúdio, que era uma garagem na casa dos pais da Xana, e passávamos horas a tocar até acharmos que realmente já estávamos em condições de gravar uma maquete. Conhecemos, já não vou contar aqui a história toda, mas isto só para dizer que eu, quando entro para a arquitetura, ao fim de 2 anos, entramos para o estúdio para gravar o primeiro disco. Lembro-me que nós primeiro gravámos uma maquete no estúdio do Street Kids, que foi o estúdio emprestado. Nós morávamos no Algarão, éramos uns já com Rádio Macau? Ainda não se chamava Rádio Macau. Era os Crânio? Não, nessa altura o grupo tinha um nome muito original, que era Local 13. Porquê? Porque era a 13ª estação da linha de cima. E depois então passou para a Rádio Macau. Mas o que aconteceu aí foi que nós não tínhamos éramos os teses felizes. E então, como não tínhamos nem sequer para ir para o estúdio, íamos à boleia às 7 da manhã. O estúdio era em Birro, no Estoril. Íamos de boleia primeiro do Algarão até Sintra. E depois, de maneira que tínhamos que ir muito cedo. Portanto, fazíamos um esforço enorme, mas conseguíamos. E lá conseguimos gravar uma primeira maquete. E essa maquete, tivemos a grande sorte de ter como produtor o Emanuel Ramalho, que depois entrou para o grupo como baterista, mas que já tinha um know-how diferente do nosso, já tinha muita experiência, tinha pertencido aos Street Kids, tocava com músicos conhecidos, e para nós era uma grande referência. E acabou por ser muito engraçado, porque gravámos essa maquete e então decidimos, agora onde é que vamos com esta maquete? Então fomos à lista telefónica, taxativamente, fomos à lista telefónica ver qual era a editora discográfica que ficava mais próximo da estação do Rossio. Era para não gastar dinheiro nos transportes. Parece um bocado uma história neorrealista de fome e miséria, mas não era. E então lá fomos e chegámos lá à editora, batemos à porta, vem um indivíduo, um rapaz, ele era novo, e nós dissemos, olha, nós temos aqui uma maquete, não sei, ele gostou da nossa cara, temos aqui uma maquete, gostávamos que ouvissem para nos dizerem se gostam e se acham. E ele disse, ok, então deixem aí a cassete, que eu depois dou-vos uma resposta. E eu respondi, não deixamos, só temos esta, portanto não deixa, o senhor ouve agora, nos diz qualquer coisa, ou então vamos à Poligrama, que na altura era a rival, não é? E ele ficou assim a olhar para nós, então, mas não querem mesmo deixar? Não deixamos, só temos esta casa, não temos outra, portanto depois ficamos sem ela, se acontece alguma coisa. E ele dizia, então olha, vão dar uma volta e voltem daqui a 1 hora, que já falamos. E nós fomos para a Ginginha, do Rossio, fartámos de beber Ginginha, quando chegámos já íamos muito bem dispostos. E quando chegámos, eles encaminharam-nos para uma sala, entrem. Sim, todos já muito simpáticos, já estavam 3 pessoas à nossa espera. E foi nesse dia mesmo que era o Francisco Vasconcelos, o Chico Vasconcelos, que hoje é um dos diretores da Leite de Carvalho, ou se não é o diretor principal, e na altura ele disse alguma coisa do género, levaram-nos para uma sala, uma garrafinha de whisky, estamos anos 80, hoje nunca seria assim, querem beber um whiskyzinho? Com certeza. Vamos ali a meia na cavaqueira e eles, nós estamos muito interessados, queremos assinar contrato convosco. Nós, bem, ficamos super contentes. E pronto, isto foi o princípio de tudo. O que é que aconteceu? Aconteceu que o curso de arquitetura começou a ficar para trás e eu acabei porque tinha ali um dilema grande, porque se eu acabasse o curso tinha que ir trabalhar com provavelmente o meu pai, ou tinha que ir trabalhar, não é? E comecei a ver a música assim a tremer e eu pensei, tomei a decisão de ir retaliando, ou seja, em vez de fazer o curso o ano todo, aconteceu no 3º ano da faculdade, fazia só metade das cadeiras, ia deixando umas para o ano a seguir, fui sendo, de maneira que andei 8 anos na universidade e não entreguei o projeto final. O que aconteceu foi que depois, em 84, os Rádio Macau saem com o primeiro disco, começámos logo a ter muitos concertos, e então a minha questão principal, que era ter alguma autonomia e não estar sempre a depender dos meus pais, do dinheiro que eles me davam, tive uma educação nesse aspecto bastante rigorosa, no sentido de
tudo o que eu quisesse comprar fora tinha que ser eu a conseguir, e portanto eu, por exemplo, ia de férias e fui sempre trabalhar, e trabalhei em fábricas, essas coisas. Era um tipo de educação especial nessa altura, que eu acho que não foi hoje à distância sinto que foi uma bela decisão. Tem os seus méritos. Tem os seus méritos, e consegui perceber muito bem o valor do dinheiro. Portanto, com o meu primeiro baixo fui trabalhar para uma fábrica e trabalhei 3 meses em regime de uma fábrica de plásticos, de insuflar, portanto fazia garrafas de plástico, e pronto, foi com esse dinheiro que eu comprei o meu primeiro baixo. Mas, Alex, entretanto, eu também fiz uma pequena pesquisa que, na verdade, se resumiu a telefonar para pessoas, e descobri, com um toque ao FLAC, que mesmo nessa altura, mesmo antes dos Rádio Macau, já havia qualquer coisa em ti que fazia com que já fosses tu também produtor. Ele contou-me uma história de ainda com o Escrânio, o primeiro concerto do Escrânio em Sintra, a abrirem para, deixa-me ir aqui, que eu já não me lembro. Gograu Blues Band. Gograu Blues Band, exatamente. E que foste tu que fizeste cartaz, foste tu que puseste a coisa toda a andar. Portanto, já havia aí o perfil, não? Sim, já. Eu aquilo que hoje se chama um jovem empreendedor. Eu, na altura, tinha esse bichinho. E antes disso também tinha organizado umas festas. No fundo, o problema é que eu, como não tinha uma formação específica nessa área, organizava as coisas, depois acabava sempre a perder dinheiro, não é? Mas pronto, ficava todo contente. Mas isso é um processo, é um processo muito comum nesta área, nós vamos aprendendo a fazer. Exatamente. E eu na altura ainda organizei umas festas, e depois abri um clube de rock, talvez tenha sido o primeiro clube de rock digno desse nome. Abriu no Algueirão uma coisa chamada Rock On, que eram uns amigos meus, também durou pouco tempo, e eu fui com um amigo meu, pintámos aquilo, que era muito influenciado pelo Roy Lichtenstein e por esses artistas americanos, e fizemos a decoração toda, e depois aquilo no cabo tinha um palcozinho, e também tocámos lá, ou pelo menos eu toquei com outros músicos. Portanto, aquilo que estamos a falar, talvez em 1979, 78, realmente nessa fase nós queríamos muito cantar em português, e era uma altura em que ainda não estava-se a dar nesse momento talvez o boom do rock, mas nós fomos na segunda leva, já 83, 84, estamos a falar 79, 80, quando aparecem o GNR, o tal CE, os Chutes, etc. E o que é também curioso é que as nossas grandes influências musicais tinham a ver com os meus pais e com os pais do FLAC, que tinham o FLAC, tinham os álbuns todos do Zeca Afonso e outras coisas, sei lá, do Adriano Correia de Oliveira, e portanto isso foram assim as coisas que nos influenciaram a trabalhar em português. Mas foi realmente, eu nessa fase comecei também a organizar, já se notava. E diz-me uma coisa, claramente navegaste entre estes dois caminhos como artista e como produtor, programador. Sentes que a relação entre um e o outro se complementam, ao fim e ao cabo? Porque é uma coisa interessante nesse aspecto que eu tenho. Dentro desta lógica da produção cultural, há produtores que não são artistas, há produtores que são artistas, mas de que forma é que essa ligação com o palco te ajudou também? Eu acho que, por vezes, essas atividades que aparentemente complementares acabam por não ser assim tão complementares quanto isso. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que eu, por exemplo, muitas vezes quando estou a produzir eventos ou com toque, eu até me considero mais, ou seja, aquilo que eu realmente gosto é a parte criativa do produtor, ou seja, eu considero-me mais um criativo do que propriamente até do que um músico ou do que um produtor. Acho que sou uma pessoa criativa que tem uma, no fundo, talvez aquilo que eu considero que seja o meu grande talento, entre aspas, seja o de conseguir com alguma facilidade juntar pessoas em torno de projetos e concretizá-los.
É isso que eu gosto mesmo, é isso que eu sinto que fui talhado um bocado para isso. Então, deixa-me interromper-te para te dizer exatamente isso. Passando para outra pessoa que eu fui procurar, que é um amigo mútuo que eu tenho uma admiração imensa, que se chama José Anjos, e é um poeta, e que me disse uma coisa muito parecida com o que estás a dizer e que eu te quero passar para depois falarmos um bocadinho sobre isso. Ele destacou em ti dois méritos em particular. Um, essa capacidade de reconhecer talento e de saber o que fazer com ele. E isso é uma coisa super importante nesta área e que ele falou e que eu concordo muito com isso. A ideia de percebermos o que é bom, de anteciparmos o que é bom, mas depois temos que saber o que fazer com ele, temos que lhe dar um contexto, temos que o juntar, que juntar as pessoas certas, dar-lhe o palco certo, chamemos-lhe assim. E a outra coisa foi... E ele destacou muito essa ideia de juntar pessoas que tu estavas a falar, e outra coisa foi fazer com que aqueles que achavam que não gostavam de poesia passassem a gostar de poesia. Estas, assim, resumindo aquilo que ele me disse, foram estas duas questões, e sobre estas duas características eu pergunto duas coisas, na verdade. A primeira é essa que eu te interrompi, que é a importância de descobrir gente, muitas vezes antes que elas próprias se descubram, e dar-lhes o palco certo e fazer as coisas certas com ela. E a segunda tem a ver com o público, tem a ver com a tua responsabilidade como formador de público, como é que ela funciona. Eu, em primeiro lugar, os meus amigos são muito exagerados e muito simpáticos. De qualquer das formas, eu reconheço que é realmente eu não diria, não penso muito nisso. Eu quando conheço alguém que acho que tem talento para uma coisa e tenho alguma possibilidade de dar um empurrão, no fundo, fazer despoltar qualquer coisa, uma espécie de ignição, para que as coisas aconteçam, eu às vezes tenho a felicidade de conseguir fazer isso, muitas vezes sem ser propriamente uma intenção ou como um objetivo. Às vezes eu sou uma pessoa que, mesmo alguns dos meus amigos estão sempre a dizer isso, que é, tu parece que estás sempre a puxar as pessoas para cima, e é um bocado para cima no sentido de que muitas vezes as pessoas não... algumas pessoas têm uma certa tendência para se desvalorizar, e às vezes as coisas não são tão evidentes como parecem. Às vezes as pessoas não se apercebem que por trás daquilo que estão a fazer pode haver ali um talento e algo a desenvolver que se calhar elas ainda não descobriram, e talvez seja esse um mérito das coisas que eu faço às vezes, é conseguir trazer essas pessoas, pô-las à luz do dia, no sentido de fazer com que elas encontrem o seu palco. E por vezes também isto também tem a ver com o facto de ter sido formador. Aprendi também um bocadinho durante os 20 anos que dei aulas. Eu neste momento já desisti por uma questão de estar cansado e de estar a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas às vezes esses 20 anos de formador ensinaram-me também um bocadinho a descobrir o que está por trás das pessoas. Às vezes eu tinha alunos que inicialmente aparentavam ser muito bons e depois acabaram por não ser assim tão bons como prometiam, e às vezes eu descobria alguns alunos que se desvalorizavam, tinham muitas angústias e dúvidas essenciais, se era aquilo, se não era, e eu, muitos desses alunos, consegui puxá-los, tirar-lhes essas dúvidas e empurrá-los um bocadinho numa determinada direção. Claro que o mérito é todo deles, eu apenas fui ali um pequeno facilitador, e é engraçado porque hoje encontro pessoas que foram minhas alunas e que dizem, e que estão nesta profissão, ou que encontraram o seu caminho, e me vêm agradecer por eu ter sido talvez uma boa influência no percurso deles. É super interessante. Isso, na verdade, é a dramatização real daquilo que é mexer os cordelinhos por trás das coisas, claro. Que na verdade
o talento já lá está, as pessoas têm tudo isso nelas, mas muitas vezes cabe a quem está aqui atrás esse pequeno empurrão, ao fim e ao cabo, ou o contexto certo, ou o desafio certo. Muitas vezes eu identifico muito com o que estás a dizer. Muitas vezes os artistas estão muito, mesmo artistas que já têm alguma consagração, estão muito, às vezes, fixos numa coisa que eles acham que sabem fazer, e de repente, com um desafio ligeiramente diferente, eles descobrem ali outra vertente, outra lógica, e as coisas passam a ser muito interessantes. O que me leva à tal segunda pergunta que eu desafio, que é a questão de que maneira é que tu te sentes responsável e que tu aplicas essa responsabilidade na formação de público, já que claramente a formação de público, para quem pegou na poesia e no slam poetry principalmente, que não havia realmente um espaço para ele. Outra coisa que o Zé disse, a ideia de se colocar um slam poetry à segunda-feira, quando toda a gente achava que não dava, e de repente fez todo sentido porque se encontrou um espaço e um dia para o poetry. Tudo isto tem a ver com uma necessidade de criar público, formar público e fazer ver às pessoas que há coisas que elas podem achar que não gostam, mas afinal até podem gostar no contexto certo. Eu não queria estar aqui a puxar os meus galões, desculpa, ou ilustrar, porque acho que todo esse trabalho foi fruto de uma equipa, que era a CTL, Cultural Trend Lisbon. Foi um trabalho feito, o que me permitiu fazer isso tudo foi o facto de haver uma estrutura e pessoas que no fundo acreditavam também em mim e que puxaram muito por estes projetos. Mas eu acho que, por exemplo, no caso concreto da poesia, nós começámos por fazer um festival, que foi uma criação minha e da Sandra Silva, que se chamava Festival Silêncio, que era um festival dedicado à palavra e procurava ter moldes absolutamente diferentes de tudo o que se fazia então em termos de festivais. As coisas evoluíram muito até hoje, mas esse festival no fundo tinha o propósito e no fundo também a missão de se tornar a poesia e a palavra dita e todas as disciplinas artísticas que se pudessem cruzar com a palavra, ou então disciplinas artísticas cujo logos criativo partisse da palavra. E daí o vídeo, a videopoesia, todo tipo de performances ligadas à palavra, o spoken word, etc. Eram tudo matérias que nessa altura não eram muito divulgadas nem muito conhecidas, embora, por exemplo, o slam poetry começa em 1984 em Boston, com Mark Kelly Smith, que inventou, e era um trabalhador da construção civil, e criou este concurso de poesia ao vivo, que depois, com determinadas regras que depois vieram a dar origem ao Poetry Slam, aquilo que hoje se chama Poetry Slam, e eu acreditei sempre que era uma área que estava muito pouco explorada aqui. Tu tinhas no Porto, agora não me lembro o espaço, Pinguim, o Café Pinguim, acho eu, onde o Rui Spranger fazia sessões de poesia todas as quintas-feiras, não estou a errar, já há muitos anos, portanto, se calhar que já começou no princípio deste século, ou talvez até, e pouco mais. Tinhas em Lisboa uns sítios que faziam, mas eram, não o do Porto, mas o de Lisboa, que eu conheci mesmo. Aquilo que havia ainda era um bocadinho canónico, eram aquelas sessões de poesia. Sim, eu acho que houve uma enorme capacidade da tua parte, ou da vossa parte neste caso, porque sim, também acho que é importante falar numa equipa, de deselitização da poesia. E isso volta aí, isso faz também obrigando o público a perceber que não é só para alguns. Claro. E isso mudou muito. Nos últimos 20 anos a poesia abriu-se. E abriu-se porque os formatos também se abriram e saiu dos espaços onde tudo era canónico, tudo era solene na poesia, e de repente ficou fundo, mais rock and roll. Era um bocado, exatamente, era um bocado a desacralização do momento, que normalmente era muito solene e que era uma coisa, uma pessoa falava em sessões de poesia, imaginavas logo uma senhora a ler uns poemas intermináveis
no violino a chorar. Mas nós achámos que poderia haver espaço para uma coisa mais dinâmica. Começámos com o Poetry Slam, fomos os primeiros produtores a realizar e a criar eventos de Poetry Slam, em Portugal, claro. E depois começámos então a fazer os Poetas do Povo, que era o Espaço Povo, no Castoré, e aquilo ao princípio, como seria de esperar, tinha muito pouca gente, mas foi crescendo e ao fim de alguns meses começaram, aliás, o Povo era o único sítio do Castoré aberto à segunda-feira. E eu lembro que os donos dos outros bares passavam às vezes ali à segunda-feira e viam uma multidão à porta e lá dentro. Mas afinal estes gajos à segunda-feira, aquilo começou a ter um público habitué, começou a ter. Porque vocês criaram também a sensação de tertúlia, ao fim e ao cabo. As pessoas sentiam-se ali em casa, não era só um espetáculo, era uma partilha. Juntámos a música que deu outra leitura à performance poética. Pode ter, a música é um elemento extremamente interessante de se trabalhar, porque a música pode modificar aquilo que é o imaginário que tu crias quando estás a ouvir um poema. Se um poema é acompanhado de uma música muito, muito triste, as palavras adquirem outro sabor, se for uma música muito divertida, as mesmas palavras já têm outra leitura, já pode ser uma coisa mais positiva. A música tem essa capacidade. A única coisa que nós aí nessas sessões procurávamos era que a música não fosse o principal protagonista, fosse mais, assumisse um caráter, até diria eu, mais ilustrativo, ou seja, era como estares a criar uma cama, um ambiente para depois as palavras poderem brilhar mais, não é? Porque a palavra é sempre a centralidade aqui. Eu posso dizer que fizemos 300 e quase 50 sessões de poesia durante 8 ou 9 anos, já não me lembro, portanto era uma atividade muito regular, e daí é uma coisa que eu gostava de dizer muitas vezes a quem está a mexer ou a puxar os cordelinhos da cultura, é que se não há uma aposta na continuidade, as coisas acabam por se perder. Ou seja, não quer dizer que as coisas tenham necessariamente que ser eternas, mas eu estou a falar concretamente em relação aos apoios à cultura que o Estado proporciona. Posso dar aqui um exemplo eu não vou dizer qual é o festival nem quem é, mas uma pessoa amiga minha que faz um festival bastante importante no meu entender, perdeu o apoio da Câmara porque a Câmara disse: vocês já têm o vosso público e portanto agora já não precisam do nosso dinheiro. Quando a resposta óbvia foi: não, pelo contrário, vocês são os nossos principais parceiros, investidores, beneficiaram de um projeto que agora tem visibilidade, portanto, por favor, continuem a apoiar-nos, porque senão isto morreu. Claro. Portanto, ou seja, às vezes as políticas públicas para a cultura, e é aí que eu quero chegar, têm uma visão um bocado, ainda há uma certa filosofia sobre o facto de a cultura, no fundo, a democratização da cultura não pode chegar à música, ou à música erudita, ou à cultura erudita, não é? O highbrow. Portanto, ou seja, não há, segundo esta perspectiva, tu para poderes usar certos espaços de programação, ou estás numa área mais erudita, ou então não consegues penetrar ali. Ao ponto de, por exemplo, eu lembro-me agora de um projeto que eu tive, o Word Song. Era um projeto que para os promotores mais mainstream, aquilo era uma coisa muito erudita, muito particular, era muito que não cabia nos festivais e não cabia nessas coisas. E depois para as salas que tinham programadores ligados à dança ou ligados a quê, não, porque era demasiado mainstream. Então estávamos ali num limbo em que acabávamos por sentir, mas o que é isto? Nós temos que tu deste aí uma perspectiva super interessante sobre a questão dos apoios e a questão da forma como são interpretados os projetos. Tu achas que muitas vezes
a novidade é que o sentido da procura da novidade por quem apoia acaba por deixar para trás projetos cuja continuidade faz com que se solidifiquem, com que fiquem mais coesos, maiores e que possam arriscar um bocadinho mais. Eu tenho muitas vezes essa sensação que é exatamente o que tu acabaste de dizer. A partir do momento em que um projeto parece ter sucesso, torna-se mais difícil de ser apoiado por uma câmara, Sim. do que de repente a próxima ideia nova. Só que se criamos este loop de se só forem ideias novas, não há uma sedimentação daquilo que são conceitos que podem ser super interessantes e que beneficiam muito mais o público e o próprio conceito se forem se tiverem continuidade, não é? Pois, isso é uma das questões que eu acho que não estão. Aliás, os concursos abertos pela entidade oficial do Estado, que é a Direção-Geral das Artes, que abre muito bem. Eu defendo completamente o apoio e o subsídio da cultura, porque acho que, atenção, uma coisa é o entretenimento e outra coisa são atividades culturais que fazem, que no fundo contribuem para o crescimento da sociedade enquanto espaço de cultura, enquanto a sociedade enquanto agente, no fundo, para quem se destina aquilo que é o produto cultural. E eu acredito que, obviamente, por exemplo, dizem assim, aquele festival, o Rock in Rio, a Câmara dá um apoio de não sei quantos milhões. Epá, eu não sei se é assim bem exatamente, posso estar aqui a errar, mas a ideia que eu tenho é essa. É que há apoios, por vezes, a determinadas iniciativas que não deviam ser apoiadas. Essas sim, porque são meramente comerciais e o objetivo não é bem aquilo que eles dizem ou que eles proclamam, mas sim interesses financeiros e económicos. E depois o argumento de quem apoia é de que senão eles depois vão para outro país ou vão para outro lado. Deixá-los ir, porque eu acho que o importante aqui é precisamente, em primeiro lugar, combater a desertificação. E para combater a desertificação, a principal medida, mais do que, obviamente, tem que ser feita em paralelo com outras que têm a ver com a recuperação dos empregos e da criação de emprego, etc. Mas uma das principais medidas é criar condições para que os jovens fiquem nos territórios e não tenham que ir para o estrangeiro, porque as pessoas falam, foram 500 mil, penso eu, as pessoas que emigraram nos últimos 8 a 10 anos. Todos eles jovens, uma grande parte com licenciatura, portanto, foi aquilo que eu considero que é o sangue vivo da nossa cultura, mas acima de tudo, e do nosso país, no fundo, mas acima de tudo, o que as pessoas muitas vezes não pensam é que são menos de 500 mil pessoas a comprar revistas, a ir ao cinema, a consumir cultura. Portanto, estamos a morrer devagarinho, ou seja, qualquer dia. E nada disso depois acaba por ser considerado nos públicos, na exigência. É muito importante. Isso é um dos processos que eu considero relevante para a criação de públicos, é a continuidade. Não serve muito estás a fazer ad lib. Vamos fazer agora um ciclo de cinema, a seguir vamos fazer depois para o ano já não há um ciclo de cinema, e depois ou seja, no fundo o que acontece é, se não houver uma estratégia que procure precisamente a criação, e mais do que a criação de públicos, é a criação de públicos e a fidelização dos públicos, que é o que vem com a continuidade. Exatamente. Para isso é necessária a continuidade, é necessário apostar, é necessário saber também dimensionar os investimentos. Ou seja, eu não estou a dizer que a cultura tenha que ser, à exceção da dança contemporânea, da música eletroacústica improvisada, que eu acho que são áreas que precisam mesmo de um apoio quase total. As outras não têm que ser, muitas vezes basta apenas uns balões de oxigênio para que as coisas possam ter continuidade, possam, no fundo, desenvolver-se e até criarem, isso sim. Quando tu crias um projeto que é muito bem sucedido, com o tempo começas a ter condições para tentar procurar apoios privados para que o projeto possa crescer, sem depender apenas do Estado. E não estás
escravo do público fácil, podes-te dedicar a outro tipo de comunicação, a chegar a outro tipo de sítios que podem não requerer um sucesso imediato, mas podem chegar um bocadinho mais longe. Passando aqui para uma parte mais pragmática, que eu uso sempre esta parábola da sopa de beldroegas alentejana, na ideia que os alentejanos conseguem encontrar a criatividade em fazer muito com pouco, pobres dinheiro. Sim. Que é, nos teus projetos, o que é que tu tens para partilhar sobre esta criatividade necessária, porque mesmo num mundo ideal onde tivéssemos muito mais dinheiro, teríamos na mesma que seríamos claramente mais ambiciosos para outras coisas. Portanto, partimos do pressuposto real que temos sempre dinheiro a menos para aquilo que queremos fazer. Como é que tu encontras essa sopa de beldroegas? Como é que tu encontras essa criatividade nos orçamentos ou nas ideias, no limite? Olha, eu, em primeiro lugar, há uma coisa que começou, o Festival de Silêncio veio quebrar um bocado essa ideia de que se pensarmos há 15, 20 anos atrás, tudo o que se fazia na área da cultura e na área da palavra, da literatura, da poesia, era gratuito. Ou seja, tu convidavas um escritor para ir fazer uma conferência ou para ir fazer uma palestra e, no fim, ainda hoje há instituições que ainda pensam assim, mas felizmente está a acabar. Pensavam assim, então muito obrigado, dá-vos um passou bem, vamos ali um jantarzinho. E estas atividades não eram consideradas como profissionais nesse sentido. Ou seja, eu compreendo que sou médico e já me aconteceu diversas vezes. Ainda agora posso dizer com quem, o Álvaro Labrino Lúcio, convidei para participar, onde havia um cachê numa conferência. E ele disse, não, eu não quero cachê porque não é a minha atividade, eu faço isto por prazer e não, o que quero aceito, o que não quero não aceito, se gosto. E eu fiquei um bocado a pensar nisto e realmente acho que é a única, digamos, a única área onde tu realmente podes também desenvolver. Há médicos que são poetas, há, sei lá, tudo, há pessoas que misturam muitas profissões, políticos que são escritores, etc, por aí fora. E realmente eu compreendo, quando tu fazes uma atividade em que não é a tua atividade, tudo bem. Agora, se tu és escritor, vais falar sobre a tua obra, vais falar sobre... tens que ser pago. No limite, passa sempre o ónus ao autor decidir essa parte. Acho que de parte de quem organiza tem que assumir sempre que é um serviço, chamemos-lhe assim. Exatamente. Seja o que for. Portanto, nós não fazemos eventos para convidar pessoas para participar à borla. É uma questão de princípio. Portanto, tudo aquilo que fazemos é pago. Quanto à tua questão de como fazer a tal sopa de beldroegas, é muito simples. Em primeiro lugar, acho que tudo tem a ver com o empenho que a equipa que produz e que concretiza e que cria põe, que tem que estar desligado da questão financeira. Ou seja, se tu partes do princípio que vais sempre pagar alguma coisa a alguém, mas também não podes estar a pensar nisso em função do lucro ou de... Obviamente as atividades culturais têm que dar lucro, e principalmente quando tu fazes projetos em que há um grande envolvimento financeiro, etc. Tem que dar lucro, esse lucro é que muitas vezes não é mensurável apenas no dinheiro, apenas e só pelo dinheiro que gera. Esse lucro muitas vezes por acaso outro dia, há uns tempos atrás, li um livro muito interessante sobre a economia da felicidade, e que realmente muitas vezes o facto das pessoas poderem à segunda-feira ir assistir a uma sessão de poesia, à terça ou à quarta irem ao cinema, à sexta irem ver um concerto, etc. Tudo isso contribui muito para uma sociedade saudável. E às vezes isso não é mensurável em termos de lucro ou de benefício financeiro. E muitas vezes não é diretamente mensurável, mas o facto de uma sociedade mais que consome mais a cultura de core, vai também ser mais criativa, vai querer mais outras coisas, portanto as coisas alimentam-se umas às outras ao fim e ao cabo. E no fundo também é isso que faz com que os países se diferenciem, os países democráticos se diferenciam, são aqueles, é inevitável, todos os países que têm uma cultura muito forte e que valorizam muito a cultura acabam por ser países mais evoluídos.
Eu tenho uma história engraçada, porque eu, depois conto talvez mais à frente, mas de qualquer forma eu já fui várias vezes ao Japão, por razões pessoais, e achei absolutamente incrível. Uma vez fui ver um espetáculo que era grátis, coisa que também não é normal no Japão, mas era um espetáculo numa praia, e no final eles passaram, era um espetáculo de música, uma banda a tocar, passaram uma caixa, e eu reparei que as pessoas que estavam a pôr dinheiro punham imenso dinheiro. Bem, aquilo, eu estava com pessoas lá que acabaram por meter, e eu pensei, ia dar uma notinha, eu ia dar assim, uma coisa equivalente a 5 euros. Eles ficaram, os meus amigos ficaram assim a olhar para mim, como quem diz, não sejas forreta. E então lá dei, mas devo ter dado para aí 10 euros, e toda a gente estava a dar 20 euros, também que eles têm outro poder de compra e outra capacidade, mas pronto. Mas só para dizer que é uma cultura, para eles não faz sentido que a cultura não seja paga. Claro. E nós cá ainda, muito por culpa do poder político e das contratações absurdas que foram feitas ao longo pelas autarquias, etc., que mataram completamente a iniciativa privada, os promotores privados, desapareceram uma grande parte deles por causa desta situação. Começaram a contratar artistas a torto e a direito a preços, inflacionaram imenso, e o que aconteceu foi que acabou por no fundo, se criar a ideia, principalmente no interior do país, de que a cultura é grátis. Eu uma vez produzi um festival chamado Transform Zone, produzi e criei em Sines, e aconteceu em vários pontos do país, mas esta edição de Sines, nós falámos com a Câmara, e a Câmara foi muito receptiva a isso. Antigamente era tudo à borla lá, ainda é o Músicas do Mundo, etc. E nós dissemos assim, então podíamos fazer uma experiência, pôr um bilhete simbólico de 2 euros, para as pessoas não acharem que a quantidade enorme de pessoas que chegavam à porta e diziam 2 euros, não pago, vou-me embora. Claro, porque é cultural, na verdade, e foi transformador no país inteiro a ideia de as câmaras substituíram as associações como programadores, como pensadores de iniciativas, quando deveriam ser financiadores dessas associações. E isso não só matou a cultura, como a cultura de pagar cultura, passa a redundância, como as associações, muitas vezes de jovens, ficaram desprovidas ou escravas de uma programação que já lhes chegava. Esse dava um episódio inteiro quase só a falar sobre isso, mas é um tema super relevante que iremos explorar também. Só para concluir, acho que a criação de públicos tem a ver, em primeiro lugar, com uma estratégia definida sobre aquilo que se pretende e quem se pretende atingir. É preciso conhecer os públicos, é preciso perceber a forma de cativar esses públicos e de os fidelizar, são as coisas que eu considero fundamentais, mas eu acredito que estamos no bom caminho, ou seja, nós hoje, se compararmos até com há 20 anos atrás, há uma atividade muito mais fervilhante de ideias. Acima de tudo é uma coisa que eu reconheço e que penso que não sou só eu, que é o facto de muitas vezes em épocas de crise, em alturas em que há menos dinheiro, as pessoas estão com mais dificuldades, é quando surgem os projetos mais criativos. E isso, por exemplo, considerando o panorama musical, por exemplo, que eu sigo com bastante interesse, cada vez há mais bandas com melhor qualidade, cada vez a criatividade evoluiu muito. Cada vez se nota também, principalmente nas camadas mais jovens, um certo culto e um certo interesse por aquilo que não é apenas o mainstream. Obviamente que esta indústria também se transformou numa indústria absolutamente capitalista, mas isso acontece em todas as áreas, não é? Claro. Não é só na música. E agradeço-te a perspectiva otimista, porque eu acho que ela eu concordo também com ela, e numa altura em que o mundo nos apresenta muitos desafios, é importante termos também uma perspectiva de que há coisas que continuam e que estão a evoluir e a correr bem. Chegamos agora à parte da pré-produção, às únicas perguntas que eu te passei com antecedência. E faço-te assim de parada e resposta, chamemos-lhe assim.
um momento extremo de stress. Pois, pensei em muitos momentos de stress, podia contar diversos, mas há um que eu agora, particularmente nos últimos dias, me criou stress, bastante stress, que são os prazos e os formulários para entrega, na sequência da nossa conversa, para entregar na DG Artes ou na GD Artistas, são momentos sempre de muito stress. E tu acabas por pensar assim, isto às vezes tem vindo a simplificar um bocadinho, mas às vezes tem coisas tão absurdas que uma pessoa pensa como é que eles querem criar, por exemplo, vou só dar um pequeno exemplo, num formulário que nós tivemos para um concurso, uma candidatura, um processo de candidatura, tínhamos que entregar cartas que antigamente eram cartas de intenção, de uma carta de uma Câmara a dizer sim, tencionamos no futuro apoiar este projeto e fazer. Então agora querem que haja já um compromisso da Câmara ou da entidade para a qual se dirige o projeto, em dizer não só o valor monetário com que vão apoiar, mas também com uma data e com um mês, uma data definida. Ora bem, é impossível, tu estás a criar um projeto de raiz, ou mesmo que não seja de raiz, é impossível tu conseguires em tempo útil. Nós fizemos talvez umas 50 tentativas de conseguir cartas e conseguimos 2, mas chegamos à conclusão que é uma falácia. Estamos novamente a criar situações para haver aqui compadrios, e conheço aquele gajo, vou lá. Ou seja, não há propriamente uma estratégia muito bem definida, e isso gera um stress enorme nas pessoas que são produtoras e promotoras de eventos. Isso gera um stress absolutamente enorme. Eu conheço muita gente desta área que nestas alturas está doente com estes processos. Doente é um exagero, mas às vezes não é um exagero. São momentos de muito stress, porque aquilo que é depois avaliado e a pontuação que é atribuída aos projetos, muitas vezes, eu tive casos, por exemplo, absurdos, de dizerem o projeto é muito bom, mas está na categoria errada, não é pluridisciplinar. Eu dizer, mas desculpe, um projeto que envolve fotografia, envolve escrita de textos e poemas, e envolve criação musical, isto não é um projeto pluridisciplinar. Não, isso é música. Ou seja, tudo pode ser. Pois já tive projetos recusados porque a empresa que estava a apresentar o projeto era uma empresa comercial, não era uma associação, e ainda estamos nessa fase. Quer dizer, então as empresas, mesmo as associações, não devem procurar o lucro para a sua manutenção, o lucro. Mesmo as associações ou as organizações de caráter não lucrativo têm que ter lucro para existir, para continuar a existir, não é? Porque é contraditório. Por um lado, pede-se que haja já uma sustentabilidade paralela ao apoio, mas por outro lado não se pode procurar o lucro. É sempre muito complicado. Portanto, isso são um momento de stress para mim, sem dúvida. E um momento extremo de orgulho. Pois, esse pensei e tenho a certeza daquilo que foi talvez um momento em que eu me senti mais orgulhoso na minha vida. Foi, nós fomos convidados para apresentar uma proposta de comemoração dos 40 anos do 25 de Abril pela Câmara de Lisboa, portanto há 10 anos, e foi curioso porque nós concebemos um espetáculo. Quando digo nós, falo da CTL, Cultural Trade Lisbon. Ficámos muito surpreendidos e gostámos bastante dessa possibilidade que nos deram. Criámos um projeto muito interessante, eu não vou estar aqui a descrever todo, mas aquilo que para mim foi um momento alto foi que o evento, onde participaram 40 ou 50 artistas, começou com um poema da Sofia de Melbrenner sobre o 25 de Abril. Esta é a madrugada, não sei, agora não me lembro do poema de cor. E quem foi dizer esse poema para 70 mil pessoas que estavam a assistir ali no Terreiro do Paço foi a minha filha Maria, com 14 anos. E eu lembro-me, na altura, fiquei com um orgulho desmedido, por pensar, ela fez um bom trabalho, em primeiro lugar, declamou o poema com muita consistência, e
E por outro lado, sentir que ela, de certa forma, encarnou naquele momento para mim os valores todos do 25 de Abril, de liberdade, democracia, dar voz às pessoas, etc. Portanto, foi um momento de grande orgulho para mim. Ganhaste, basicamente. Um momento de frustração. Bem, eu agora podia também ter aqui vários momentos de frustração. Principalmente estão sempre associados, os momentos de frustração estão sempre associados a expectativas, não é? Portanto, tu estás a trabalhar, a desenvolver um projeto, uma ideia, crias expectativas, determinadas expectativas, e, por exemplo, no caso da DG Artes, uma vez candidatámos a um projeto, a um apoio a um projeto, e ficámos em primeiro lugar dos não apoiados. E depois recebemos uma carta, assim, muito entusiasmante, a dizer: vocês têm que ficar muito contentes, se foram os dos não apoiados, foram os mais votados. É que isso me interessa. Muito contentes. Não me interessa para nada. Portanto, isso também é um momento de grande frustração. Às vezes há outros momentos de grande frustração, quando tu sentes que há forças contrárias aos teus ideais ou àquilo que de repente conseguem chegar ao poder. Não é preciso estar a dizer muito mais sobre isto. E de repente sentes que há uma grande frustração, 50 anos depois do 25 de Abril, voltarmos a ter o fantasma do passado a assombrar a nossa democracia. Isso provoca-me uma certa frustração. Um desafio que achavas que não era possível conseguires, mas que no final tornaste possível? Eu às vezes sou uma pessoa que tem algum prurido, algum medo de me atirar para projetos que eu posso considerar que às vezes podem ser um passo maior que a perna, como se costuma dizer. E há uns tempos atrás, há 2 anos, fui convidado pela EGIAC para apresentar uma proposta de um espetáculo que tivesse a ver com o Natal. E eu criei uma ideia chamada Poema Mundi, e a minha ideia era que tivesse a ver, isto teve a ver muito com... Ainda não tinha começado a guerra, portanto foi no ano anterior à guerra Israel-Palestina, mas a ideia, mas já havia a Síria, e havia Alepo, e havia o Afeganistão, e então pensei que era muito interessante juntar no mesmo palco músicos de diferentes origens, nomeadamente do Afeganistão, porque estava cá uma comunidade muito grande, e pensei, criei a ideia de conceber o espetáculo, escolhi os poemas, escolhi no fundo a dinâmica, desenhei a dinâmica do espetáculo, e depois pensei, para uma haver, em vez de palco, tivesse uma floresta. Depois pensei, isto era giro fazer isto numa floresta. E a ideia e então lá consegui, pensei, sou maluco, pensei no projeto, escrevi o projeto todo, pensei, isto é completamente irrealizável. Mas lá está, quando fui à Câmara, à EGIAC apresentar a proposta, eles adoraram a proposta e disseram, mas a gente constrói uma floresta em cima do palco. Eu, está bem, ok, obrigado. Não, estamos a falar a sério. E então fui com um representante lá da EGIAC, fomos ao Horto de Lisboa, e trouxemos 300 árvores, plantas, para o Capitólio, e realmente lá estava a minha floresta. E depois combinámos 6 músicos afegãos, era a Lisbon Poetry Orchestra, nem era o Poetry Ensemble, que é um projeto satélite, que fazia a parte musical, tínhamos uma série de vozes, contratámos um quarteto de cordas e conseguimos criar um espetáculo do nada, quase. E o espetáculo o percurso do espetáculo era o nascer de um dia, ou seja, começava de noite, com floresta escura, com bombas ao fundo a ouvirem-se um ambiente de guerra, e a poesia era também de certa forma escolhida, ou foi de certa forma escolhida, num lado que apontasse para um Natal em guerra, que apesar de haver uma altura em que o mundo devia ter um seu momento de pacificação e harmonia entre os povos, o que tem é guerras, e então era a ideia de transmitir que poderia haver ali ainda uma luz no fundo do túnel. E o dia ia nascendo, havia um sol que ia nascendo e acabava com um momento mais positivo, mas foi muito conseguido, porque
todos os músicos e por todas as pessoas que participaram realmente do espetáculo em si. Portanto, foi uma coisa que eu julgava que não iria conseguir fazer, e consegui, e correu muito bem, de tal forma que este ano convidaram para apresentar um outro espetáculo de Natal, e só foi isto agora. E nós criámos o espetáculo Cidade Nua, que era também tinha muito a ver com o que se passava em algumas cidades, neste caso Gaza, Alepo, dos países que estavam em guerra. E pronto. Último, uma história que nunca contaste a ninguém. Pois é, assim, isto obviamente isso é uma pergunta tem uma armadilha, porque é assim, quase histórias começaram nunca. Eu acho que conto todas as minhas histórias, conto-as sempre. Nunca fiz nada que não fosse impossível de contar a alguém. Posso ter feito às vezes coisas menos boas, e posso ter, porque às vezes perguntam, arrependes de alguma coisa que há muitas pessoas dizem, eu não me arrependo nada do que fiz. Eu, ao contrário, arrependo de tanta coisa que fiz que teria feito diferente, teria feito melhor, ou teria, pelo menos não teria magoado pessoas, que magoei-se muitas vezes sem querer, outras vezes até com um bocadinho intencionalmente, mas pronto, também tinha a ver com a idade e com as fases da vida. Mas de qualquer das formas, tenho uma história que tem a ver com a minha vida e que eu gosto imenso de contar, que tem a ver com o Japão. É que eu tenho 63 anos, não é? Mas quando tinha 35, um dia descobri que tinha uma irmã. Parece uma história de uma novela. E a minha irmã, filha do meu pai e de outra senhora, a minha irmã vivia no Japão e era casada com um japonês. E realmente foi muito engraçado, porque a mãe da minha irmã telefonou-me também, já sabia que o meu pai já tinha dito, e disse que gostava muito que eu conhecesse a minha irmã, mas que a minha irmã ainda não sabia da história. Portanto, eu fui-me encontrar com a minha irmã, porque ela veio a Lisboa, veio até às Caldas da Rainha com os japoneses, lá por causa da cerâmica. E eu fui buscar a minha irmã ao aeroporto, sendo que eu sabia que ela era a minha irmã, mas a minha irmã não sabia que eu era irmão dela. E então fomos jantar. A minha irmã achou estranho, porque depois levámos para ela, demos-lhe um anel que era da minha bisavó, e ela, que estranho, então estas pessoas estão a dar. E depois, um ano depois, ela soube, ela voltou a Lisboa, e eu estava a tocar no palco da Festa do Avante. É uma história muito curiosa. Estava a tocar no palco da Festa do Avante, e ela, quando saí do palco, naquele palco grande da Festa do Avante, quando saí do palco, ela estava nos camarins, e a primeira coisa que ela me disse assim, olha, afinal parece que somos irmãos. E é muito engraçado, porque ainda hoje somos super amigos, somos muito parecidos em muita coisa. E de repente tenho aqui uma irmã recente, que já não é assim tão recente quanto isso, mas que no fundo acabou por entrar na minha vida de rompante e ser uma pessoa por quem eu tenho uma admiração e um amor enorme. E pronto, ou seja, não é uma história é uma história que eu já contei a muitas pessoas, mas não é uma história que muita gente saiba. Principalmente nunca disse assim em microfone aberto, não tenho qualquer problema. Obrigado pela generosidade, antes de mais. É uma história fantástica também, já. Última pergunta para fecharmos. Para toda a gente que constrói uma profissão, são fundamentais as referências, eu falo pessoalmente que são. Quem é que tu destacarias para ti como uma referência naquilo que tu fazes? Essa pergunta também é muito complicada. Olha, é uma referência muito, muito importante para mim, mas que eu acho que foi realmente, porque eu fiz uma outra coisa dentro do ponto da minha atividade académica. Eu há 7 ou 8 anos atrás, ou 6, achei que precisava de aprender mais, então inscrevi-me no mestrado do ISCTE e fiz um curso de mestrado na área dos estudos da cultura, na vertente das indústrias criativas. Foi as indústrias criativas que eu escolhi.
e foi extremamente importante para mim. Dediquei-me de corpo e alma àquilo, mudei muito a minha vida, porque eu vinha da noite, dos music box, discotecas, e de repente a minha vida mudou completamente. Passei a acordar às 7 da manhã, a estudar, etc. E foi curioso porque na altura eu tive contacto com grandes personalidades da cultura, teóricos, cientistas sociais, muitos deles. E há dois que eu gosto de destacar. Um é o Gilles Lipovetsky, que é um francês, sociólogo, que tem um estudo sobre a hipermodernidade muito desenvolvido e muito interessante, sobre o hiperindividualismo, o hipercapitalismo, etc. Considero uma grande influência para mim, aquilo que eu li dele, e já li vários livros. E depois há um político que para mim destacaria sempre como o grande político do século XX na área da cultura, que foi o Jacques Lang, que foi ministro da Cultura francês, que tem o projeto, para quem sabe, e de certeza seguramente estará de acordo comigo, teve um projeto político que desenvolveu a cultura e começou por criar as próprias divisões territoriais em torno da cultura, criar bastante independência, não haver descentralizar, não ser só Paris, e Paris já tem uma atividade sempre teve, não é? Mas ele conseguiu criar um modelo no fundo, de criação de públicos, de desenvolvimento da cultura, a cultura como uma ferramenta essencial para a sociedade, para o lado, no fundo, como promotor, a cultura enquanto elemento promotor do desenvolvimento social, político e económico, a importância, o peso da cultura na economia. A cultura está fortemente enraizada e é transversal a todas as áreas, à ciência, à economia, tudo. Sem a cultura não faz sentido. E ele para mim foi, como toda a gente sabe, era um socialista, foi muito apoiado pelo Mitterrand, mas no fundo ele marcou uma grande diferença, e depois era uma pessoa que apelava muito à contemporaneidade, à modernidade. Ele valorizava os artistas que na altura eram os artistas malditos. Estou-me a lembrar do Almodóvar, sei lá, não era francês, era espanhol, espanhol, mas eu lembro-me, por acaso lembrei-me disso, porque uma vez entrei num frágil e estava o Jacques Lang com o Almodóvar lá dentro, ao balcão. Ok. Estamos a falar no princípio dos anos 80, anos 85, talvez, por aí. Mas no fundo foram duas personalidades e duas pessoas que eu destaco que tiveram uma grande influência numa determinada visão que é a minha sobre a forma como a cultura deve ser trabalhada e a forma como, aliás, e a importância e o peso da cultura na felicidade de uma sociedade e na importância na preservação da identidade de um país. Isso é fundamental, que é para mim a questão da identidade cultural. E nós sabemos que nós temos aspectos culturais que nos diferenciam de outros povos. Somos um país muito privilegiado, porque no fundo é um país que foi um país que trouxe culturas do mundo para a Europa. Foi um país também que assimilou as influências culturais que vêm desde os árabes até a presença africana, a multiculturalidade portuguesa existente em Lisboa, que eu considero multiculturalidade de raiz portuguesa, que tem a ver muito com a influência da diáspora do Brasil, da África, etc., na sociedade, e que hoje em dia, salvo algumas fortes possibilidades disto descambar um bocadinho por força dos interesses políticos e do racismo e da xenofobia que alguns movimentos proclamam. Eu quero acreditar que isto não vai acontecer, mas de qualquer das formas eu acredito que é isso que nos distingue dos outros países da Europa. Nós temos uma riqueza, apesar da França, tem Martinica, tem outros países que foram importantes, a Espanha, a América Latina, etc., mas nós conseguimos criar aqui uma sã convivência e uma partilha de cultura que é genuína, e que tu notas isso quando vais a um bar cabo-verdiano em Lisboa.
esse aspecto e esse facto de ser multicultural, de ser os sítios onde convivem portugueses, angolanos, africanos, ou de origem, ou segundas gerações, ou terceiras gerações, não interessa. O que eu acho importante destacar aqui é que houve, de certa forma, uma certa sensibilidade natural das pessoas, da sociedade em si, para acolher essas culturas de uma forma permitindo-lhes a eles, de certa forma, manterem a sua identidade, mas ao mesmo tempo criar uma certa miscigenação cultural saudável e verdadeira, e é isso que eu acho que contemporaneizar a cultura no sentido em que ela é essa. Exatamente. Eles estão cá. E tu hoje, por exemplo, no caso da música, tu vês, sei lá, Dino Santiago, o Branco, Selmo Amus, falando de países diferentes, gente, um português, um cabo-verdiano e uma angolana, moçambicana. Sim. Tu de repente vês que aquela música tem uma matriz portuguesa, acaba por ter, ou contemporânea, ou moderna, ou seja, em que perspectiva for, mas está lá sempre uma raiz portuguesa. Isso é muito, muito curioso e dá-me imenso gozo perceber que nós, de certa forma, contribuímos muito para essa abertura, para deixar, não se trata do world music, é música contemporânea, moderna, portuguesa, multicultural. Exatamente. E é isso que eu acredito que são essas fusões e essas misturas que nos vão apontar o futuro. Boa. Alex, obrigadíssimo. Obrigado, foi um privilégio ter-te aqui. Muito obrigado.